Marcão, o que é que teremos nesse domingo? Simplesmente um Barcelona e Real Madrid. Depois de ter vivido uma semana absurda de Champions, né, com Barcelona e Inter espetacular, agora teremos um Barcelona, mais um Barcelona e Real Madrid na temporada. Vocês sabem que eu torço pro Barcelona, né? Vocês sabem disso. Mas aqui, obviamente, eu vou trazer uma análise totalmente, uma aposta totalmente parcial. Inclusive, até na própria Champions, né? As três bets, foram três bets no jogo do Barcelona e Inter. As três bateram, tá? Por mais que eu tenha ficado triste com o resultado da desclassificação do Barcelona, né? Decepcionado, mas orgulhoso pra caramba pelo que o time fez. As apostas bateram 100%, então pelo menos fiquei triste com dinheiro no bolso. Aqui vamos ver, né? Se eu vou ficar triste, se eu vou ficar feliz. Inclusive, coloca aí nos comentários para quem que você vai torcer pro Barcelona, pro Real Madrid, quem você acha que vai ganhar, Barcelona, Real Madrid, qual vai ser o placar do jogo. Coloca aí nos comentários, deixa registrado. Agora não vem comentar depois do jogo, não. Comenta antes, né? Seja homem, bote a cara antes. Não é botar a cara depois, vou lá, vou comentar depois que aconteceu o jogo, vou lá. Não, irmão, fala antes. Como eu faço aqui, vamos lá, comenta aí qual vai ser o placar do jogo. Vou trazer análise e aposta desse jogo aqui, mas não só tem esse jogo, né, velho? Tem uma lista de jogos no domingo, jogos importantíssimos, Brasileirão, La Liga, Bundesliga, Campeonato Turco, Premier League, cara, italiano, muitos jogos. Vou analisar aqui para vocês detalhadamente e vamos lá. Já curte o vídeo, já se inscreve no canal, na descrição eu vou deixar o link para você entrar no Clube dos 5% e ter acesso a todas as minhas entradas de pré-jogo no ao vivo. E vamos embora. Vou começar com os mandantes favoritos, como eu sempre começo aqui, tá? O Nottingham Forest vai enfrentar o Leicester, 10 horas da manhã. O Forest precisando da vitória, precisando se recuperar, né, na Premier League, porque o Forest derreteu. Forest que era o segundo, depois caiu para terceiro colocado e ficou aqui na terceira colocação. Agora o Forest é o sexto colocado, né? Com 61 pontos e podendo ficar fora da Champions League. Eu acredito que, inclusive, vai ficar fora da Champions League, né? Visto que ainda tem jogos complicados, por exemplo, o Arsenal vai enfrentar Liverpool, Newcastle, né? O Newcastle vai enfrentar aqui. O Chelsea já passou até por jogos bem difíceis, né? Sobreviveu. Acredito até que o Chelsea agora deve ir sim para a Liga dos Campeões. O City, eu não tenho dúvidas que vai, tá? Voltou a jogar muito bem, é um time muito forte, não deve vacilar nessas últimas rodadas. Então sobrou pro Forest, né? O bom agora dessa rodada é que o Forest vai enfrentar um Leicester. É um Leicester já rebaixado, uma defesa extremamente fraca. Então o Forest tem essa vantagem de pegar um time fraco agora nessa reta final. É favorito? É. Mas pelo futebol que vem apresentando o Forest, essa odds 1,36 eu entendo. A casa tá certa em colocar essa odds 1,36, mas para apostar, para mim eu não vejo valor. 1,36 nessa odds não vejo valor. Se o Forest estivesse pagando 1,50, estaria a favor da vitória do Forest. 1,36 não dá para apostar no pré-jogo. Então é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, tá? Vou levar esse jogo para ao vivo. Quando chegar numa cotação melhor, se o Forest estiver jogando bem, estaria a favor da vitória do Forest, beleza? Até porque contra um time já rebaixado e para o Forest vale muito, vale vaga de Champions League. O Frankfurt vai enfrentar a equipe do St. Pauli, né? O Frankfurt também precisando da vitória para permanecer aqui na fase de Champions League. E o St. Pauli é um time que está lutando contra o rebaixamento, mas eu não acredito que vai ser rebaixado não, tá? Esse time do St. Pauli. Acredito que vai sobrar para esses três mesmo, Heidenheim, Kiel e o próprio Bochum. A diferença é de 5 pontos, né, do Heidenheim para o St. Pauli. Então, acredito que o St. Pauli não vai ser rebaixado, não está correndo tanto risco assim. Mas o Frankfurt é um jogo também que vale muito, né, para segurar ali a vaga de Champions League. Tá bem acirrada a disputa. Então, pagando em 53 pro Frankfurt, jogando dentro de casa, aí para mim é uma boa, dá para confiar aqui no pré-jogo, beleza? No Campeonato Turco, nós temos dois times enfrentando equipes já rebaixadas. O Göztepe vai enfrentar o Ataspor. O Göztepe também tá aqui na parte de cima da tabela. Não é um jogo que vale tanto pro Göztepe, né? Mas o Ataspor já está rebaixado. O Adana também já está rebaixado. Aqui eu coloquei o Göztepe para mostrar para vocês que era favorito jogando dentro de casa, mas para mim o jogo que mais importa é esse aqui, ó. O do Besiktas contra o Adanaspor. Eu sei que tá pagando 1,09. Calma, tá? O Besiktas está brigando com o Samsunspor, né, por essa terceira colocação, que é uma competição da Europeia, a Liga Europa. Então, é uma briga bem interessante, a diferença está de 2 pontos, né? Briga boa. E vai enfrentar o Adana, que tomou 79 gols em 32 jogos, está com menos 2 porque teve a punição, aceitou o rebaixamento já há muito tempo. É o saco de pancada da galera, vem tomando
goleadas atrás de goleadas, né, uma atrás da outra. Inclusive aqui, ó, vários gols sofridos, tá vendo? A média de gols sofridos dos caras é extremamente alta. Então, o Besiktas jogando em casa, óbvio que eu estaria de olho na vitória do Besiktas no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo. Tá pagando, eu olhei antes de fazer esse vídeo pra vocês, estava pagando 1,36. 1,36. Eu também é uma cotação que eu não gosto, 1,36 para uma vitória no primeiro tempo. Por isso que eu também é um jogo que eu vou aguardar no ao vivo, tá? Vou aguardar no ao vivo aqui essa vitória do Besiktas no primeiro tempo com a cotação melhor. O Al-Ittihad vai enfrentar o Al-Fayha. O Al-Ittihad vem de uma grande vitória, de uma grande virada contra o Al-Nassr. Tem que esperar a escalação deles, porque eles vão jogar a Copa da Turquia também, né? Já tem, você está assistindo esse vídeo, ele já jogou. Então tem que ver se vai jogar com o time titular aqui. Deve ir, né? Deve ir. Mas acredito na vitória, é um dos favoritos. Napoli vai enfrentar o Genoa dentro de casa. O Napoli depende só de si para ser campeão, né, do italiano. Vale lembrar que a diferença agora é de 3 pontos. Só que se a Inter, por exemplo, se o Napoli perde esse jogo e a Inter ganha dela, empata o número de pontos, a Inter fica na frente por conta do saldo de gols, tá? Então, não, na verdade, se terminar empatado no italiano, mudou a regra do italiano, né? O italiano, se terminar empatado, Napoli e Inter, eles vão ter um jogo da final para decidir o italiano. Muito massa isso, velho. Tirou esse parado de saldo de gol, essas paradas. No italiano, se os dois times terminarem com o mesmo número de pontos, vai ter um jogo entre eles para poder decidir o campeonato. Muito foda isso, muito foda. Mas o Napoli aqui é favorito contra o Genoa, aqui não briga mais por nada, né? O Napoli, obviamente, é favorito aqui nesse confronto. Criciúma e Volta Redonda, também vejo o favoritismo do Criciúma jogando dentro de casa. Mas o mercado que eu gosto bastante aqui é, obviamente, o mercado de gols, pagando em 40, para mim tá pagando muito bem. O Criciúma tem uma média de pelo menos um gol marcado, tá? Tem uma média de um gol sofrido, mas Volta Redonda é um time muito limitado, muito, muito abaixo mesmo. Por isso que eu coloquei também o Criciúma aqui entre os meus favoritos. Real Betis vai enfrentar o Osasuna. O Osasuna tá brigando por uma competição, aqui uma vaga na competição europeia. O Real Betis está brigando por vaga de Champions League, né? Provavelmente, eu estou gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo do Villarreal, provavelmente o Villarreal tenha vencido, né, o Girona na rodada, então isso joga uma pressão muito grande para a equipe do Real Betis para poder vencer a sua partida. Beleza que é contra um adversário muito difícil, muito complicado, mas vem jogando muita bola esse time do Betis e vai jogar dentro de casa, então deve ganhar. E outro favorito é o Cuiabá contra o Operário. Aqui eu coloquei o Cuiabá como favorito, mas o bom, se for trabalhar a favor do Cuiabá, utilize o empate anula para alguma dupla, tá? Sempre proteja com o empate. Aqui não é um jogo para você ir de vitória seca do Cuiabá, não. É um jogo para você utilizar o empate anula, proteger com o empate. Cuiabá que está muito bem, ainda não perdeu na Série B, né? São 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados. E o Operário, que vem de 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A gente sabe que na Série B o fator casa é algo determinante, é algo muito importante, é algo que eu sempre vou levar em consideração. Então, por isso que eu gosto desse empate anula, tá? O único visitante favorito que eu selecionei aqui é a Inter de Milão contra o Torino, mas tem que ver, né? Acredito que, óbvio, a Inter vai estar recuperada fisicamente para esse jogo, mas, cara, o Dumfries vinha de lesão, aí teve 2 partidas duríssimas contra o Barcelona. O Thuram ia ficar fora até do jogo de ida do Barcelona, jogou no sacrifício os 2 jogos. Contra o Barcelona, jogo duro. O Lautaro, lesionado, jogou e aí provavelmente agora só vai jogar a final da Liga dos Campeões. A prorrogação e o jogo contra o Barcelona foi muito desgastante para a Inter de Milão, então não sei como é que vai estar o time aqui fisicamente, mas precisa ganhar, precisa do resultado. Então eu coloquei aqui como visitante favorito, mas é um jogo que eu não recomendo para pré-jogo, tá? É um jogo para você levar para o ao vivo e no ao vivo você analisar, ver como é que vai estar os times, ver como é que vai estar jogando, para daí então tomar uma decisão se vai estar a favor da Inter de Milão ou não. Mas, cara, muito duro depois do confronto contra o Barcelona, muito duro esse jogo para a Inter de Milão, tá? Fora de casa, muito duro mesmo. Newcastle e Chelsea brigando por vaga de Champions League, os dois, né? Como eu já mostrei para vocês, como eu já falei para vocês, tá aqui, ó. Os dois brigando por vaga de Champions League. Falei do Forest, né? Vai enfrentar um time muito fraco. E aí Newcastle e Chelsea vão se enfrentar. Então, acredito num jogo aberto, um jogo favorável para gols. Gosto do ambos marcam, tá pagando aqui 1,50, para mim é uma boa.
tá? Outro clássico que teremos na Holanda de manhã é o Feyenoord contra o PSV, também é um jogo que eu gosto, ambos marcam, tá pagando aqui em 40 e dá para adicionar um escanteiozinho para elevar odds. Sempre os clássicos entre eles são jogos com gols, ambos os times com a média de 2,5 gols marcados, o Feyenoord com a média de 1 gol sofrido, o PSV com a média de 1,8 gols sofridos, ou seja, quase 2 gols sofridos por jogo. E aí você pega os jogos dos dois, velho, são jogos com muitos gols geralmente, né? Então, por isso que eu gosto desse mercado de ambos marcam aqui do Feyenoord contra o PSV também. O Tottenham vai enfrentar o Crystal Palace. Os jogos do Crystal Palace têm sido jogos com gols, o Tottenham também. São dois times que já não brigam por nada na Premier League. Né? Acredito que vai ser um jogo com gols, mas recomendo trabalhar somente o mercado de gols no ao vivo e não no pré-jogo, porque é um jogo que não vale de nada para as duas equipes. O Leverkusen vai enfrentar o Borussia Dortmund. Por mais que o Leverkusen já perdeu o campeonato com o Bayern de Munique, é um time ainda muito competitivo, muito talentoso. E o Borussia Dortmund precisa vencer. É jogo para vencer ou vencer para o Borussia Dortmund, né? Para continuar na briga aqui por essa vaga de Champions League ou até mesmo entrar, caso o Freiburg tenha decepcionado, entrar nessa fase aqui, nesse G4. Né? Muito importante esse jogo para o Borussia Dortmund, que voltou a jogar bem, a marcar muitos gols, inclusive em uma média de 2,4 gols sofridos ou marcados. E o time do Leverkusen vem sofrendo muitos gols, então gosto desse ambos marcam aqui entre eles, tá? Liverpool e Arsenal, né? Jogaço também. Não sei como é que vai estar o Arsenal após a eliminação pela Champions League, mas um super clássico também. É um clássico que dá para trabalhar gols, até porque o Liverpool já é campeão e já está jogando leve. Cara, no jogo contra o Chelsea a gente viu o Liverpool leve, né? Sem pressão, óbvio que querendo a vitória, mas jogando sem pressão. E isso deixa o jogo favorável para gols pela qualidade dos dois times. São dois times de muita qualidade, mas no caso do Liverpool jogando sem pressão, o Arsenal não. Tá começando a ser pressionado, né? Porque pode perder a segunda colocação e... se Arsenal não sei não. Al-Shabaab contra o Al-Ahly. O Al-Ahly já venceu as Champions Asiáticas, né? A Champions Asiática. O Al-Shabaab é um time bem qualificado, também gosto de trabalhar aqui o over e meio, vejo com bons olhos, eu sei que está pagando um pouco. Outro mercado que vale a pena estar de olho é o próprio ambos marcam, tá? O Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense, o Atlético Mineiro que melhorou nos últimos jogos, né? Tava vindo numa sequência bem ruim, mas deu uma melhorada. O Fluminense também, que é um time que defensivamente vem sofrendo muito, mas ofensivamente vem conseguindo marcar. É só a gente olhar os últimos jogos do Fluminense, 2-1, marcou contra o Sport, né? Venceu a Aparecidense, aí perdeu para o Botafogo, 1-1 contra o União Espanhola, 1-1 contra o Vitória, 2-0 contra o Corinthians, 1-0 contra o Grêmio, vem marcando bastante gols esse time do Fluminense. Então, por isso que eu gosto de olhar para o cenário de gols. Aqui tá pagando 1,50 o over 1,5. Então, cara, não tem como ficar de fora disso. O Botafogo vai enfrentar o Internacional. O Botafogo também sofrendo bastante defensivamente, mas ofensivamente é um time que tem qualidade. E o Internacional nem se fala, tem muita qualidade no setor ofensivo, mas defensivamente também vem sofrendo muitos gols e tem sido criticado o time do Roger Machado, né, pela quantidade de gols que vem sofrendo. Sofreu 4 gols do Corinthians, sofreu gol do Juventude, sofreu 3 do Nacional, sofreu gol do Grêmio, sofreu gol do Palmeiras. Muitos gols sofrendo essa equipe do Internacional. Então, o over e meio pagando em 44 também é uma boa, também uma boa opção. E aí, cara, vou falar logo aqui do jogo do Cruzeiro, já pegando o embalo do Brasileirão. O Sport vai enfrentar o Cruzeiro e o Cruzeiro tá pagando 2,88. Cara, o Cruzeiro poupou todo mundo na Sul-Americana, até porque eles abriram mão da Sul-Americana, né? E o Cruzeiro vem bem, cara. O Sport vem jogando muito mal. O Sport, pra vocês terem ideia, o Sport não venceu ainda no campeonato. São 0 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o Cruzeiro fez uma grande partida contra o Flamengo. Grande partida. Poupou seus jogadores agora na Sul-Americana. Então, assim, o empate anula não, mas o empate ou o Cruzeiro tá pagando muito bem. Tá pagando mais de 1,50. Eu vejo o valor nessa odds. Por mais que seja fora de casa, eu vejo o valor nessa odds, tá? E... Tá, aqui atualizou a página, voltou. E teremos aqui no ao vivo, estarei acompanhando o Manchester United e o West Ham, dois times que já não brigam por nada. O time do Aubameyang, né? O Katsiai. É um jogo muito importante para eles, é um time muito bom, estarei de olho na possível vitória deles, mas também é um time que vem vacilando defensivamente nos últimos jogos. O Atlético Bilbao precisa da vitória, mas contra um Alavés muito chato, que segurou inclusive o Atlético de Madrid na última rodada, por isso que eu estarei de olho no ao vivo. Palmeiras e São Paulo sempre um clássico muito duro, muito difícil, então estarei acompanhando no ao vivo.
Grêmio Novo Horizontino muito é bem favorito dentro de casa, mas também não acredito no jogo fácil. É um time também que tem dificuldade em atacar, em criar jogadas, né? É um time organizado, mas tem essa dificuldade na criação, por isso que eu estarei de olho no ao vivo. E agora vamos falar de Barcelona e Real Madrid, né, velho? Um baita jogo, um super jogo de futebol e o jogo que vai decidir a La Liga, né? Vale lembrar que a diferença entre eles são de 4 pontos. E ainda, além desse jogo, faltam mais 3 para decidir a La Liga, faltam no total 4 jogos, mas esse é o jogo que vai decidir o campeonato, né? Se o Barcelona vence esse jogo, já era para o Real Madrid, né? Porque a diferença vai de 4 para 7, 7 pontos faltando 3 jogos, né? Ou seja, 9 pontos disputados. É muito difícil o Barcelona não vencer nenhum, né? E é contra o Espanhol, contra a Villarreal e Atlético Bilbao. Jogos duros, tá? Jogos difíceis. Inclusive o último é fora de casa contra o Bilbao. Mas é difícil que o Barcelona não vença ou não arranque ponto em nenhum desses jogos. Ainda mais com a bola que o futebol que vem apresentando. O Real Madrid, depois do Barcelona, vai ter o Sevilha e vai ter também... Esqueci agora quem o Real Madrid vai enfrentar. Mas é o Sevilha, se eu não me engano é o Alavés. Cara, não lembro, mas os últimos 3 jogos do Real Madrid são mais fáceis do que o do Barcelona, né? Aqui pro Real Madrid, se o Real Madrid quiser ainda ter chance de ganhar a La Liga, o Real Madrid precisa vencer. Porque a diferença cai para 1 ponto. E aí é vencer os últimos 3 jogos, ter adversários mais fracos do que o do Barcelona, e torcer para o Barcelona tropeçar ou contra um Villarreal ou contra o Espanhol. É um clássico, né? Um clássico catalão contra o Espanhol. É sempre jogo duro contra o Espanhol. Era para ser a maior rivalidade do Barcelona, era o Espanhol, né? Mas pela grandeza do time acaba sendo obviamente o Real Madrid, um contra o outro. Mas o que o Espanhol é pro Barcelona é como o Atlético é pro Real Madrid, tá ligado? Só pra vocês terem entendimento lá da rivalidade entre os dois. É a rivalidade catalã. Então, assim, pro Real Madrid quiser ter chance, ele precisa vencer esse jogo. Só que o jogo é em Montjuic, né? E é um jogo onde, na temporada inteira, o Real Madrid só tomou pancada do Barcelona. O Real Madrid tomou uma goleada em casa, no Bernabéu, né, por 4-0. Depois tomou uma goleada por 5-2 na final da Supercopa. Depois teve a final da Copa do Rei, o Real Madrid perdeu por 3-2. E agora vai ter esse jogo. O Real Madrid realmente não consegue vencer o Barcelona nessa temporada. É isso que vem acontecendo. E é por isso que o Barcelona está pagando 95 e o Real Madrid está pagando 3,40. Dito isso, cada clássico é um clássico. Eu não sei como é que vai estar os jogadores do Barcelona após, né, a desclassificação da Champions League do jeito que foi. E foi um jogo muito cansativo. Óbvio que são jogadores jovens e vão se recuperar porque o jogo foi na terça e esse jogo agora é no domingo. E óbvio vão estar recuperados. Pelas postagens, eu sou Barcelona, eu sempre falei isso aqui, sempre deixei claro. Torço muito pro Barcelona, vocês sabem disso. Pelas postagens dos jogadores, parece que os caras estão focados, já viraram a página, estão focados bastante agora nesse jogo do Real Madrid, em ganhar o jogo, em vencer e terminar a temporada de forma excelente. Tá? O Barcelona era um time que ano passado estava lá embaixo, sem perspectiva de brigar por nada. E nessa temporada o time brigou por tudo, inclusive poderia estar na final da Champions League. Então, mas é um clássico. E clássico, meu irmão, é sempre jogos difíceis, sempre jogos difíceis. E tem algumas apostas que eu gosto e que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Por exemplo, trabalhar os desarmes, né, de alguns jogadores. Pedro e De Jong são o pulmão do meio-campo do Barcelona, são jogadores que desarmam bastante. Do lado do Real Madrid é o Bellingham, tá? Então dá para trabalhar o desarme desses 3 jogadores, de De Jong, Pedro e Bellingham, tá? É uma opção para você trabalhar. Outra opção muito boa para se trabalhar é para o Barcelona para dar 4 finalizações no gol e também para fazer 4 escanteios. É algo que é uma aposta padrão que eu utilizei na Champions League, que eu utilizei em todos os El Clássicos entre Barcelona e Real Madrid e bateu em todos, né? É uma bet que vem batendo nos jogos do Barcelona com regularidade. Essa finalização no gol do Barcelona e dos escanteios, mais de 3 finalizações no gol, né? 3 finalizações no gol e mais de 3 escanteios, ou seja, para fazer 4 finalizações no gol e 4 escanteios. É uma boa. Outros jogadores que eu gosto de estar trabalhando é pro Rafinha dar um chute no gol, é algo também que vem fazendo isso com regularidade em todos os jogos. E pro Yamal dar pelo menos 2 finalizações, né? E o Yamal vem com tudo para esse jogo, tá? Ele vem com tudo para esse jogo. É algo que eu gosto bastante.
Não descarto aqui o ambos marcam, obviamente, mas está pagando pouquíssimo, né? Está pagando 1,36, não descarto o ambos marcam, é algo que eu gosto bastante. E aí dá para trabalhar o ambos marcam com o empate ou Barcelona, que é uma boa, tá? Empate ou Barcelona ia para ambos os times marcarem. É uma boa. Não descarto também o empate anula Barcelona. Tá pagando em 44. Se tivesse pagando em 50, eu recomendaria para o jogo, mas como não tá pagando, aí para mim não vale a pena, tá? O em 44 é uma odds muito baixa. Então é melhor trabalhar ali outros mercados. Essas são as opções que eu deixo para vocês nesse confronto. Acho que deixei aí umas 3, 4 apostas para vocês, né? Aproveitem, vai ser um jogão, não deixem de assistir, vai ser 11 horas. Curte o vídeo, se inscreve no canal e entra no clube. O link está na descrição. Vamos para cima.